Sabia que música e esporte têm muito mais em comum do que você imagina? Pois é, na aula de hoje eu vou tentar explicar alguns conceitos de música, mais especificamente de harmonia musical, utilizando uma analogia com o esporte considerado o queridinho dos brasileiros, que é o futebol. Já vou adiantar que nesta aula nós trataremos de tonalidades, campo harmônico, funções harmônicas. Inclusive, eu vou focar muito nessa parte das funções harmônicas, tá? O grande objetivo, eu diria, desta aula é tentar explicar as funções harmônicas fazendo essa analogia com esse esporte. Então, se você não faz a menor ideia do que seja campo harmônico, tonalidades, funções harmônicas, não se preocupe, porque aqui neste canal tudo o que você precisa saber para compreender esta aula já está gravadinho, bonitinho, esperando por você nas playlists que nós temos aqui mesmo no canal. Concursos de teoria musical, leitura musical, entre outros. Então eu vou deixar os links na descrição do vídeo. De vez em quando podem aparecer alguns cards aqui na tela para você conferir essas aulas e entender tintim por tintim tudo que for dito aqui hoje. Combinado? Olá, alunos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Peterson Brito e deixa eu sair daqui do meio do campo antes que eu leve uma bolada. Vamos começar a nossa analogia da seguinte forma, comparando termos, tá? No futebol, nós temos o campo de futebol. Em música, em harmonia, nós temos o campo harmônico. Já começa aí a primeira semelhança. Bom, esse campo de futebol, para que ocorra um jogo, precisará conter um time de futebol. Portanto, o futebol possui times. No caso do campo harmônico, eles contêm tonalidades, tá? E por que eu comparei times com tonalidades? Porque times de futebol são formados por jogadores, geralmente 11 jogadores. Perceba que nós temos aqui dois times e ambos com 11 jogadores, porém eu destaquei apenas 7 de cada time por um motivo muito importante. Em música, nós temos na tonalidade 7 acordes. Então, cada jogador representa aqui um acorde do campo harmônico. E neste caso, nós temos aqui o campo harmônico de Dó maior, com os seus 7 acordes, e o campo harmônico de Lá menor, também com os seus 7 acordes. E se você está se perguntando, mas por que o campo harmônico de Dó maior tem esses 7 acordes e o de Lá menor também? Aí é só você assistir a aula sobre campo harmônico que nós temos aqui no canal, mais de uma inclusive, como eu disse, vou deixar na descrição e você vai entender com mais detalhes, tá? Aqui é mais essa brincadeira de comparação que pode te ajudar a entender melhor o conceito e quem sabe até explicar para alguém algum dia. Bom, perceba que todos os times de futebol, por mais que sejam jogadores diferentes, como é o caso aqui, nós temos jogadores em um time, jogadores em outro time, jogadores diferentes. Apesar disso, nós sempre temos a mesma quantidade de jogadores e também uniformes com números. Inclusive, o futebol, na sua origem, tinha esses números como um objetivo. Cada número representava uma posição de um determinado jogador. Hoje, no futebol mais moderno, isso já não é mais uma regra tão engessada assim, mas em música é. Então, é muito importante você saber que no time ou na tonalidade de Dó maior, a própria acorde de Dó maior é o camisa 1, Ré menor é o camisa 2, Mi menor camisa 3 e assim por diante. Ao invés de falar camisa 1, camisa 2, camisa 3, nós chamamos de graus. Dó maior é o primeiro grau, Ré menor é o segundo grau, Mi menor é o terceiro grau e assim por diante. Tudo bem? Legal, eu vou ficar a partir de agora apenas com esse time de Dó maior, tá? Até o final da nossa aula, porque já é o suficiente para a gente entender a analogia aqui em questão. Bom, o que nós temos então? Nós temos um campo de futebol que possui um time que é formado por jogadores. E pensando em música, nós temos um campo harmônico que possui tonalidades e que essas tonalidades são formadas por acordes. Olha aí as semelhanças. Cada jogador tem uma função em campo e também cada acorde tem uma função no seu campo harmônico. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos imaginar o seguinte, para simplificar ao máximo, tá?
até de uma maneira grosseira, eu reduzi as funções, as posições do futebol em 3. Da mesma forma que eu reduzi o número de jogadores, eu reduzi em 3 funções: defesa, centro e ataque. E você já vai entender o porquê isso tem a ver com a nossa analogia aqui. Então a defesa responsável ali por defender de fato o seu lado do campo, o centro, que quando a bola chega ali já dá uma ideia de opa, agora o jogo tá andando, a coisa tá seguindo, e o ataque, que tem a responsabilidade de finalizar uma jogada. Olha como isso vai se assemelhar muito com os conceitos de harmonia, tá? Bom, enquanto eu separei essas 3 funções aqui para o futebol, em música nós podemos também determinar as 3 funções harmônicas, que são tônica, subdominante e dominante. Portanto, esses acordes que você está vendo aqui embaixo, que formam o campo harmônico de Dó maior, estão distribuídos entre essas funções tônica, subdominante e dominante, da mesma forma que os jogadores são distribuídos nessas funções defesa, centro e ataque, ok? Bom, tendo feito toda essa introdução, já deu para você entender mais ou menos a ideia, eu acredito, onde eu quero chegar. Vamos para o campo agora, vamos colocar bola em campo para a gente ver o que isso vai virar. Bom, aqui estão os jogadores distribuídos não de forma aleatória, muito pelo contrário, eu posicionei cada um estrategicamente como um técnico de futebol faria para exemplificar a nossa aula aqui. Perceba o seguinte, aqui na parte da defesa nós temos 3 jogadores, camisa 1, camisa 3 e camisa 6, isso não é por acaso. Aqui ao centro, camisa 2 e camisa 4, e na área aqui do ataque, camisa 5 e camisa 7. Lembrando que esse time é o time de Dó maior, estamos lidando aqui com o campo harmônico de Dó maior, que eu vou pôr aqui na tela para você lembrar, certo? Bom, bola em campo, quando a bola está nesta região aqui da defesa, que é formada por esses 3 jogadores, camisa 1, camisa 3 e camisa 6, você já pode imaginar isso como acordes do campo harmônico, tá? Então, camisa 1, na verdade, é o primeiro acorde, primeiro grau do campo harmônico, camisa 3, terceiro grau, ou terceiro acorde do campo harmônico, lembrando que é de Dó maior, e camisa 6, sexto grau, sexto acorde do campo harmônico. Qualquer um desses 3 acordes ou desses 3 jogadores aqui representam a mesma função, que em música nós chamamos de função tônica. E o que quer dizer isso? Vamos falar agora de sensação, tá? Quando a gente fala em função, estamos falando de sensação. Quando a bola está na região aqui da defesa, nos pés da defesa, geralmente a sensação do torcedor é de tranquilidade, de estabilidade. Por quê? Porque ou a defesa está segurando o jogo ali numa boa, ou a defesa tomou a bola do adversário e isso faz com que haja um relaxamento da parte do torcedor. Tá tudo tranquilo, a bola está com a defesa, certo? E é isso que a função tônica causa no ouvinte. Quando você está ouvindo uma música e nessa música os acordes que estão rolando são ou primeiro grau, ou terceiro, ou sexto grau do campo harmônico maior, aqui no caso de Dó maior, a tua sensação vai ser de estabilidade, de uma certa tranquilidade, de repouso, de conforto auditivo, tá? Pois bem, o jogo segue e essa bola vai parar no meio do campo. Nesse momento, perceba que eu representei aqui camisa 2 e camisa 4, ou seja, segundo grau, segundo acorde do campo harmônico, e quarto grau, quarto acorde do campo harmônico de Dó maior. Neste caso, a sensação que o torcedor vai ter é de que o jogo está seguindo. Se jogar a bola mais para o centro é porque tá dando continuidade, vai dar em alguma coisa, não vai ficar segurando a bola ali na defesa. E é essa sensação que passa também um acorde de função subdominante. Essa função tem essa ideia de continuidade. A música não está mais naquele estado de repouso absoluto, estabilidade absoluta. Ela passou a ter um pouco de instabilidade e passou a dar uma sensação de continuidade. Tá indo para algum lugar, vai dar em alguma coisa. Por fim, quando essa bola chega na área do ataque,
nesta região, é o momento que o torcedor fica mais tenso e naquela expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Será que o gol sai? Será que não sai? E nesse momento há uma tensão que em música nós chamamos de função dominante. Portanto, a função dominante na música gera essa sensação de instabilidade. Ao contrário da tônica, que é estabilidade, aqui nós temos uma instabilidade. O principal jogador ou acorde que causa essa sensação é o quinto grau, mas o sétimo também pode fazer isso, tá? E essa sensação gera uma expectativa de resolução na música, da mesma forma que no futebol. Você fica com aquela expectativa de que vai sair um gol ali. Por isso, função dominante tem essa ideia tão importante, tá? De gerar essa expectativa no ouvinte. E se o gol sai, aí, meu amigo, é só alegria, a expectativa é suprida, você relaxa imediatamente, tem uma sensação de repouso, depois, é claro, de toda a euforia. Essa sensação de repouso é também resultado de uma tônica, porque a tônica, ela representa a estabilidade, ela representa o conforto. E há um conforto quando você está naquele momento de tensão, será que o gol sai, será que o gol não sai? E de repente o gol sai, dá um alívio. Então, é a mesma coisa que acontece quando você tem uma música que está ali numa tônica, que vai para uma subdominante, que depois vai para uma dominante, fica tensa e, por fim, se resolve novamente em uma tônica. E agora eu vou tocar um pouquinho, vou deixar essa imagem do gol e vou tocar um pouquinho para você perceber o que isso quer dizer na prática, tá? Usando o próprio exemplo que eu dei agora em Dó maior, acho que eu vou até voltar pro time aqui. Bom, em Dó maior, camisa 1 é o próprio Dó. Camisa 3, Mi menor. E camisa 6, Lá menor, ou seja, primeiro grau, terceiro grau e sexto grau. Quando a gente ouve isso, o nosso ouvido sente um certo conforto. Olha só. Tá tudo tranquilo. A partir do momento que a gente sai desses 3 acordes, primeiro, terceiro e sexto grau, e vai para acordes de função subdominante, segundo e quarto grau, dá uma ideia de continuidade. Eu vou tocar os 3 primeiros e depois vou para este meio de campo aqui. Então vamos lá. Primeiro grau, terceiro grau, sexto grau. Até aqui só tônicas. Agora eu vou para um quarto grau. Olha como esse quarto grau já dá uma ideia diferente. Opa, mudou alguma coisa, a sensação mudou, tá indo para algum lugar. Aí eu vou para o segundo grau. O segundo grau tem a mesma ideia, tá? Esta sensação de continuidade, a mesma função do quarto grau. E por fim, o que faltou? A sensação de tensão máxima, tá? Que é causada por dominantes. Quinto grau e sétimo grau. Vou começar com o sétimo, que é mais atípico, e depois vou para o quinto grau. Antes disso, vou tocar toda essa sequência. Olha só. Primeiro grau. Terceiro grau. Sexto grau. Ainda tônicas. Agora, quarto grau. Subdominante. Segundo grau. Também subdominante. Agora eu vou para o sétimo grau. Olha como ele já é mais tenso. É um dominante. E vou pro quinto grau. Dominante. Gera uma expectativa. Será que o gol vai sair? E essa sensação de expectativa de instabilidade se resolve finalmente no primeiro grau novamente, na tônica, tá? Que é o conforto auditivo. Então, essa é a brincadeira, tá? Essa é a ideia. E agora eu vou pôr um resumo do que eu falei aqui na tela para ver se realmente fez sentido essa comparação, tá? No esporte, especialmente aqui no futebol, que foi o exemplo que nós demos, nós temos um campo de futebol, enquanto que na música nós temos o campo harmônico. Nós temos times no futebol e nós temos tonalidades na harmonia. Nós temos jogadores no futebol e nós temos acordes na música, na harmonia. Esses jogadores possuem uniformes, camisas com numeração
E o campo harmônico é formado por acordes que também possuem uma numeração que a gente chama de graus. Apesar de na aula ter representado de forma numérica mesmo, 1, 2, 3, 4, muitas vezes são representados em números romanos, esses graus, como você está vendo aqui. Bom, esses jogadores possuem posições específicas, geralmente dentro dessas funções de defesa, de centro ou de ataque. Claro que eu reduzi aqui, a gente poderia falar dos laterais, centroavante, isso, aquilo, mas enfim, a ideia aqui é facilitar a nossa analogia, tá? E enquanto que na música nós também temos essas posições, essas funções que são tônica, subdominante e dominante. E todos esses jogadores, assim como todos esses acordes, são colocados em campo, seja de futebol ou campo harmônico, para gerar sensações no torcedor ou no ouvinte. E essas sensações podem ser de estabilidade, de conforto, de resolução, de alívio, mas também de instabilidade, de expectativa, de tensão. E isso também é algo comum nos dois casos, tanto para o esporte como para a música. Claro, esses exemplos poderiam ser dados também usando outras coisas, usando filmes, apresentações teatrais, mas hoje, pelo menos para esta aula, eu achei interessante trazer essa comparação com o futebol, porque muitas vezes os alunos, as pessoas que fizeram ou fazem aula comigo, têm uma certa dificuldade de entender alguns conceitos musicais e usando analogias com coisas mais próximas, fica mais fácil deles entenderem, tá? Então, talvez para você não tenha feito diferença nenhuma esta aula, mas talvez você tenha pensado, agora eu entendi. Por quê? Porque o futebol, de repente, é algo que faz parte da sua vida muito mais do que conceitos complexos de harmonia musical. Então, a gente aproxima essas duas coisas para facilitar a sua compreensão. Certo? Agora só falta uma coisinha antes de encerrar a aula, que é você fazer aquele golaço, aquele gol de bicicleta maravilhoso. E esse gol vai acontecer quando você se inscrever neste canal e deixar o seu like neste vídeo. Assim você ajuda a gente a crescer, ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas. Este canal é um canal que foca na educação e a gente sabe que não é o tipo de canal que cresce mais rápido na plataforma, então ajude a gente a cumprir essa missão de musicalizar o Brasil, quiçá o mundo, tá bom? Espero ter ajudado de alguma maneira, se não, não tem problema, haverão novos vídeos no canal, já tem muita coisa aqui também, então continua me seguindo e dando sugestões para novos vídeos, combinado? Beleza, então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.